A história começa com um jovem chamado Kiaro. Quando ele estava dormindo, ele teve um pesadelo, que o fez acordar na mesma hora. E o mesmo sonho se repetia para ele várias vezes, e ele estava sempre ouvindo uma voz desconhecida, dizendo para ele ficar mais forte. Então, de repente, aparece uma mulher, e essa moça é como sua mãe, que criou dele desde criança, e o nome dela é Ana. Então ela perguntou a ele sobre o que ele estava sonhando. Então ele disse que era o sonho em que ele lutava contra o rei demônio. Ela disse que finalmente ele se tornaria um adulto, e que depois de seu aniversário, ela também se perguntou qual categoria ele queria entrar, como por exemplo, um mágico, um espadachim ou até mesmo um herói. Então mais tarde ele foi coletar algumas maçãs no campo, mas de repente ele ouviu uma voz, e essa voz estava dizendo que ele precisava obter a visão dos espíritos, conhecido como o olho que consegue ver toda a criação. Ele ficou chocado sem saber o que fazer, e começou a andar em direção à floresta, como se estivesse sendo controlado, até que anoiteceu, e Kiaro ainda estava andando na floresta. Ele ficou parado em frente a um lago de água, mas de repente uma pequena fada apareceu na frente dele. Essa garota disse a ele para perguntar qualquer coisa. Então ele disse a ela que queria obter a visão dos espíritos, o olho que consegue ver tudo, e ela simplesmente concordou em dar a ele esse poder. Então ela o beijou no olho direito, que ficou verde, e ele começou a ver toda a energia ao redor, e também os espíritos, e é capaz de ler o nome da fada, mas de repente ele se lembrou do passado sombrio de sua vida anterior. Ele estava em uma missão com 3 heróis aventureiros. Os heróis estão lutando contra a Rainha Demônio, mas eles acabaram sofrendo ferimentos graves, e agora é a vez de Kiaro curá-los, pois ele é um mago que pode usar magia de cura, e o trabalho dele é apenas ajudar os aventureiros. Essa mulher se chama Blade, e ela acabou de insultá-lo, e ela também disse que ele é apenas um mago de cura inútil, então ele deve cumprir ordens, já que ele é um fracassado que só serve para isso. Porém, quando ele cura uma pessoa, todas as memórias e experiências daquela pessoa são transferidas para Kiaro automaticamente. Ele não suporta a dor de curar uma pessoa, e então ele está sempre fugindo, mas os cavaleiros do reino foram pegá-lo e o tornaram viciado em poções mágicas de prazer, que faziam sua mente ser escravizada, para que assim ele pudesse curar outras pessoas, em troca de mais poções. Além disso, os aventureiros trataram Kiaro como escravo. Eles o espancaram e torturaram, e praticaram coisas terríveis contra ele. O garoto disse que já havia ganhado imunidade às poções há um ano atrás, e também disse que estava esperando apenas por essa oportunidade de lutar contra a própria Rainha Demônio, e ele rapidamente começou a atacá-la. Ele também ganhou várias experiências de combate com os soldados que ele acabou curando. Ele também pode mudar a forma de seu corpo, e de fato, ele lidou com aquele ataque com facilidade, e no final, o demônio estava chorando. Ela disse que não conseguiu proteger algo, e ele disse para ela não se preocupar, porque eles iriam começar tudo de novo, na segunda vida. Ele pegou uma pedra, que é o coração do demônio, e em seguida, a princesa chamada Flare está querendo roubar a pedra somente para ela, mas Kiaro não vai permitir, pois ele sabe que o reino está querendo usar essa joia em atos brutais, como corrupção e dominação mundial. O garoto conta que vai salvar esse mundo corrupto, com esse poder de Deus. Ele também disse que voltaria no tempo, para se vingar dos aventureiros, e também lutar contra esse reino maldito e corrupto. Ele também quer saber o que a Rainha Demônio estava querendo proteger. A princesa conta que se ele fizesse isso, ele perderia suas memórias, mas ele não se importa, porque ele jurou que nunca se esqueceria da dor que ele estava sentindo. E após isso, ele conseguiu voltar no tempo. Então ele agradeceu a essa fada, porque ela o ajudou a restaurar suas memórias. E então, ele decidiu se vingar da princesa Flare, e ele já foi escolhido como herói da cura, assim como em sua vida anterior. Ele também sabia que a princesa viria atrás dele para escolhê-lo como herói, então ele decidiu ganhar imunidade às poções, comendo plantas venenosas. E alguns dias depois, a princesa veio até ele, e todos estão felizes que Kiaro se tornou um herói, e ela foi muito gentil com ele no começo. Ela disse ao garoto que ele não precisava chamá-la toda hora de princesa. Momentos depois que eles chegaram na cidade, antigamente este local era composto apenas de meio-humanos, mas os cavaleiros o conquistaram, e também fizeram os nativos de escravos. O rei conta que a magia que Kiaro usa é a magia de cura, então ele pediu para ele fazer o seu melhor, a serviço do reino. E quando chegou a noite, ele foi para seu quarto para descansar, mas de repente a empregada veio até ele, e ela fez algumas massagens no garoto, mas ele aproveitou a situação e pegou toda a experiência dela e informações sobre o palácio, e isso era para o seu plano de vingança, então ele fez o mesmo com as outras empregadas. No dia seguinte, ele foi encontrar a grande espadachim, o nome dela é Kureha. Ela perdeu o braço enquanto derrotava um demônio poderoso, então Kiaro vai curá-la, e de fato, o braço dela voltou, mas Kiaro desmaiou e perdeu a consciência porque viu toda a dor e sofrimento que ela passou. Mas assim que ele desmaiou, a princesa o espancou por ele ser um plebeu. Ela pediu ao seu assistente para torturar Kiaro, e na verdade, ele estava apenas fingindo ter perdido a consciência. Ele queria ter certeza de que a princesa continuaria sendo maligna nessa nova vida, e no dia seguinte, ele se recusava a curar pessoas por causa da dor mental, mas a princesa veio até ele. Ela o estava tratando com gentileza, e disse que suas habilidades ajudariam muitas pessoas, mas quando ela saiu, ela decidiu colocar um remédio na xícara de chá dele, enquanto ele sabia de tudo. E alguns momentos depois, a empregada foi até ele para entregar o chá, e ele bebeu, mas perdeu a consciência. Então eles o levaram para a prisão. Todos os soldados estavam tratando ele como cachorro, com agressões e com todos os tipos de tortura. E claro, tudo isso aconteceu por ordem da princesa. Dias depois, ela foi até ele, e de fato ele estava viciado em poções. Ela pediu para ele se comportar
como um cachorro para ela lhe dar o remédio. Ele fez isso, mas ela o chutou bem no meio das pernas e derramou a poção no chão para que ele pudesse beber e pisou na cabeça dele. E durante semanas, ele estava fazendo cura durante o dia e à noite ele estava sendo atacado sem piedade. E 6 meses depois, ele está agora pronto para executar seu plano de vingança sobre a mulher que tirou tudo dele. E graças à habilidade de alquimia que ele conseguiu copiar, ele quebrou suas correntes e também derreteu o ferro. Ele vai aproveitar que o rei está fora do palácio para se vingar da princesa, que ficou assustada após a fuga do garoto. Mas um dos cavaleiros veio e disse que havia capturado o prisioneiro. E após essa notícia, ela se acalmou. O guarda conta a ela que precisa contar uma coisa ultra secreta sobre o prisioneiro. Então ela convidou o cavaleiro chamado Leonard para seu quarto, mas ele matou os guardas e disse que essa habilidade foi copiada da espadachim Kureha. A princesa está se perguntando por que seu melhor cavaleiro está tentando traí-la. Ela fica impressionada ao descobrir que essa pessoa é Kiaro. Ele se disfarçou de soldado, usando magia de cura de cópia. Usando uma das magias de cópia, ele conseguiu anular a magia da princesa e conta que vai se vingar dela agora. Mas então a princesa diz que fez tudo isso apenas para que ele não sentisse dor ao curar uma pessoa. Então de repente ele pede para que ela jogue um jogo com ele. Então ele quebrou o dedo dela, fazendo a princesa gritar. Mas ninguém conseguiu ouvir. Ela disse que poderia dar dinheiro e mulheres a ele, mas ele quebrou o segundo dedo dela. A princesa estava gritando, mas ele estava rindo. Ele disse que iria quebrar todos os dedos dela e que ela não poderia gritar. Esse é o jogo. E até que ela estava suportando bem a dor, ele conseguiu quebrar todos os dedos dela. E já que ela não gritou, ele curou todos os dedos dela e disse que vai começar tudo de novo. E nesse momento, ela disse que não era justo, mas ele não se importava e ele quebrou o dedo dela novamente. Mas dessa vez, ela gritou, então ela perdeu o jogo. Em seguida, ele imobilizou as pernas dela e agora ele vai se vingar. E de fato, ela estava desejando a morte, pois Kiaro se vingou de uma forma muito inteligente. Então ele mudou algumas de suas características faciais e também apagou todas as suas memórias para fazer a princesa se tornar uma nova pessoa. Ele também bolou um plano sobre um incidente no palácio e fez parecer que a princesa morreu em um incêndio. O soldado Leonard foi considerado criminoso. Ele também deixou um cadáver queimado, que parece exatamente com o da princesa Flare. E na manhã seguinte, ela não conseguia se lembrar de nada. Então ele se apresentou e disse que era o marido dela. O nome dela é Freya, e ele disse a ela que ela está sempre implorando para fazer algumas coisas adultas com ele. E ao mesmo tempo ele estava plantando essas memórias novas dentro da mente dela. E com isso, ela se tornou sua marionete. E ela estava cumprindo todas as suas ordens. E depois de seguir seus comandos, ela o abraçou e disse que o amava. Kiaro mudou seu nome para evitar problemas e agora se chama Keyarga. Dias depois, ele decidiu deixar a cidade, a fim de evitar mais problemas. Mas enquanto eles estavam saindo, ele ouviu os moradores falando sobre a morte da princesa Flare. As pessoas querem que a princesa mais nova, chamada Nor, retorne o mais rápido possível. E ele fica com medo, pois na sua vida anterior, a princesa Nor havia descoberto que ele havia ficado imune às poções. Essa garota também é muito perigosa, então ele quer evitá-la por enquanto. Eles foram acampar, mas enquanto ele dormia, ele estava se lembrando do sofrimento nas mãos daqueles aventureiros. E a princesa Flare estava dando poções para ele, de uma forma bem diferenciada. Mas então ela bateu forte nele, bem naquele lugar. E depois de sair da tenda da princesa Flare, a heroína da espada chamada Blade vem até ele. E ela costuma amar mulheres e odiar homens. Ela tem uma obsessão maluca pela princesa Flare, e ela tem ciúmes de Kiaro, porque ele estava acompanhado dela. E ela o espancou, batendo forte nele. Kiaro, quando voltou para sua tenda, ele encontrou o herói da arma. E ele era um psicopata, e também queria fazer maldades com ele. Então ele estava atacando e batendo nele. De repente, Kiaro acordou do pesadelo, e ele encontrou Freya ao seu lado. E após isso, ele foi lavar o rosto no rio. E também decidiu se vingar do resto dos aventureiros. A todo custo, eles partiram para uma cidade, que está localizada a leste do Império, e está cheia de crimes e ações ilegais. Então eles foram até um restaurante, mas Kiaro notou algo estranho na água, e percebe que ela está envenenada. Então ele avisou Freya para não beber, e notou que todos os habitantes tinham sintomas de envenenamento. Ele decidiu beber a água, para fazer uma antitoxina, e alguns minutos depois, ele fez um antídoto, que funciona contra o veneno, e todas as doenças resultantes dessa água. Então no caminho, ele encontrou um comerciante, que estava infectado com esse envenenamento. Então ele foi até ele, para fazer um acordo lucrativo. O comerciante não confiava nesse medicamento, mas depois que ele experimentou, ele ficou chocado. Então Kiaro decidiu vender a ele uma caixa cheia de remédios, e também ele voltaria para entregar mais medicamentos. O comerciante concordou, então Kiaro vendeu 28 poções por 28 peças de ouro. Então mais tarde, ele decidiu comprar escravos, e ele foi ao mercado e deu dinheiro ao vendedor, e foi verificar os escravos, mas ele estava interessado em algo especial. Uma garota que pertence ao clã Lobos de Gelo, ela tentou atacá-lo de forma brutal, e foi até ele. Ele descobriu que ela queria a vingança de algumas pessoas, e ela está nervosa e quer matá-los. E ele disse a ela que a ajudaria nessa vingança.
e a garota desmaiou, porque ela está doente, e ele decidiu comprá-la, porque ela é interessante. E também ela se parece bastante com ele, pois ela busca vingança, e o nome dessa garota é Setsuna, membro do clã Lobos de Gelo. Keiaro utilizou magia de cura nela, mas ele descobriu que alguns humanos invadiram sua vila, e por ser fraca, então eles a levaram para vendê-la no mercado de escravos. Eles mataram alguns membros de seu clã, e os outros foram vendidos no mercado de escravos, e alguns membros do clã conseguiram sobreviver. Os humanos que realizaram o ataque são soldados do reino, e Keiaro despreza eles, então ele deu a ela um antídoto com um beijo, e Freya ficou envergonhada, e então ele foi até aquele comerciante para dar a ele mais remédios. O comerciante sugeriu 10 moedas de ouro por dose, e é claro que Keiaro concordou, mas ele estava se sentindo estranho, porque esse comerciante pode estar tentando enganá-lo. Eles voltaram para casa, e Keiaro deu mais remédios para Setsuna, mas ela acordou e deu um tapa nele, e Freya explicou tudo a ela, e a garota finalmente entendeu as coisas. Então ela agradeceu Keiaro por tratá-la e cuidar dela. Então ele pediu a Freya para ir buscar um pouco de comida e bebida, e assim que ela se foi, Setsuna atacou Keiaro porque ela queria escapar, mas ele a impediu, e disse a ela que ele desarmou a coleira de propósito que estava em seu pescoço. Ele disse que fez isso apenas porque ele é muito mais forte do que ela, e ele pode derrotá-la a qualquer momento. Ele disse que ela é muito fraca e que não pode proteger sua vila. Ele disse que pode torná-la mais forte e que também vai ajudá-la na vingança, pois amanhã os soldados atacarão a vila. Ele mandou ela dizer seu nome verdadeiro, e assim que ela fizesse isso, ela se tornaria sua escrava para sempre. Ela disse que concorda, mas primeiro Keiaro deve ajudá-la a proteger sua vila. E ele disse que lhe daria força, e o caminho é se exercitar com ela todos os dias, e de fato, ele fez isso. Ela começou a chorar de alegria, porque sente que sua força já aumentou. Na noite seguinte, na Vila dos Lobos de Gelo, há um grande número de soldados que invadirão a vila. Os soldados torturaram algumas garotas, e Setsuna está querendo ir agora para se vingar, mas Keiaro a impediu. Ele disse que os soldados estão tentando atrair Lobos de Gelo dessa forma, e disse que ela deveria esperar, pois ele matará um grande número de soldados primeiro. Então ela sairá para se vingar, e ela foi uma garota obediente. O ataque começou, mas os soldados são muito fortes, porque eles usam feitiços muito poderosos. Finalmente Keiaro decidiu entrar na briga, e ele colocou uma máscara no rosto, para evitar ter sua cabeça procurada. Ele disse que era um mestre espadachim, e os soldados estão em choque, pois ele estava realmente cortando os soldados de uma forma brutal e profissional. Então Freya apareceu, e ela usou a magia mais poderosa, e um grande número de soldados foram eliminados. Então ele pediu a Setsuna para ir e se vingar, e ela estava muito furiosa, rasgando os soldados sem nenhuma piedade. Ela estava realmente feliz, porque agora está matando as pessoas que ela odeia. E alguns momentos depois, todo o exército foi exterminado, então eles celebraram esta vitória, e todos estavam se sentindo felizes. Então ele descobriu a causa da poluição na água na cidade. Os lobos de gelo queriam vingança sobre os humanos, e então eles colocaram veneno na água. Keiaro disse que poderia fortalecer esse veneno para eliminar um grande número de humanos, mas ao mesmo tempo, ele disse que poderia transformar esse veneno em uma cura, e salvaria todos os humanos. E ele está querendo que Setsuna escolha, mas ela quer que ele cure todo mundo, pois ela não está querendo ser responsável pela morte de inocentes, e assim, ele transformou o veneno em uma cura, usando magia. E alguns momentos depois, Keiaro e Setsuna estavam juntinhos, e ela finalmente disse a ele seu nome verdadeiro, e que agora ela é somente dele. Ele decidiu que cuidaria dela até a morte, mas agora ele quer se vingar dos heróis da arma e da espada. E enquanto isso, o soldado chamado Leonard, que Keiaro colocou seu rosto e seu corpo, está bem na frente do rei. Eles descobriram um feitiço de ilusão, e na verdade, esse homem é um dos cavaleiros do reino, e foi incriminado por Keiaro. Então o rei ordena que ele deve trazer o verdadeiro herói da cura. A espadachim Kureha ouviu uma notícia irritante de que uma pessoa usou suas habilidades e também seu nome de mestre espadachim. Ela decidiu sair para verificar. Enquanto isso, Keiaro estava sentado perto do rio, e ele estava gostando de assistir Setsuna e Freya tomando banho. As meninas também estão gostando de brincar na água, e alguns momentos depois, Keiaro foi até Setsuna para fazer cócegas em sua barriga. Então ele também fez o mesmo com Freya. Então ele decidiu ir até aquele comerciante para vender alguns remédios, mas no caminho, ele encontrou um morador de rua, e ele quer comprar Setsuna por uma peça de ouro, e ela fica com raiva. Então Keiaro disse a ele que ele deveria pagar 1000 moedas de ouro por Setsuna. O homem começou a tirar sarro dela, então ela o imobilizou. Ela estava prestes a quebrar o braço dele, então Keiaro usou magia de cura para descobrir a identidade dessa pessoa. Esse homem é um dos soldados fugitivos que escaparam durante o ataque ao clã Lobo de Gelo. Então Keiaro disse a ele que a penalidade por escapar de uma batalha é a morte, e o exército realmente mataria esse homem. E eles foram até o comerciante, e o comerciante estava querendo roubar a receita, e ele equipou vários de seus guardas, e Keiaro ficou brava e estava prestes a atacar, mas o comerciante ameaçou as garotas. Então o protagonista disse que as meninas são apenas suas ferramentas, e ele não se importa se elas morrerem, contanto que ele mate o comerciante e os guardas. Mas então ele disse que essas ferramentas são muito caras, e ele não gastaria elas com alguém tão fraco como ele. Ele negociou com o comerciante, e também deu a ele a receita por 500 moedas de ouro. As garotas querem saber o motivo pelo qual Keiaro vendeu sua receita, e ele disse que a doença que está na cidade vai desaparecer com o tempo. E o principal é que para a receita ter sucesso, o
antídoto deve entrar em contato com o corpo de Keiaro. Então o comerciante nunca será capaz de fazer remédios, e ele acabou de perder 500 moedas de ouro de graça. E nesse momento, ele foi atacado pela espadachim Kureha. Ela disse que ele atacou o clã Lobo de Gelo e também matou os soldados do reino, enquanto eles estavam protegendo a Vila dos Lobos. Mas Setsuna disse a ela que foram soldados do reino que atacou seu clã, e conta que foi Keiaro quem protegeu a vila. A espadachim não acredita nisso, porque acha que Keiaro fez lavagem cerebral nas garotas. A espadachim está querendo matá-lo, mas Freya atacou, usando magia. Kureha havia se esquivado do ataque, e também conseguiu atingi-la. Então Keiaro ficou com raiva, porque a espadachim machucou Freya, então ele começou a lutar, e o combate foi muito intenso, mas Keiaro era muito mais forte do que ela, e isso porque ele quebrou a espada dela usando um de seus feitiços. Mas ela nunca desiste, e continuou lutando. Kureha utilizou uma poção, então ela atacou, e conseguiu cortar o braço de Keiaro, mas ele começou a rir de uma forma louca, e ele fez a magia de cura para recuperar seu braço, então ele fez a magia de cura na espadachim. Ele está querendo que ela descubra a verdade, e realmente, ela descobriu sobre os crimes do Império, mas ela não aguentou. Então ela perdeu a consciência, e desmaiou completamente, então ele a levou para sua casa para tratá-la. Ele está querendo que Freya ajude ele a enganar Kureha, e depois que ela recuperou a consciência, Keiaro revelou sua verdadeira face, mas ela não acredita, e ela é teimosa, porque acha que ele é uma pessoa maligna, porque ele matou a princesa. Enquanto isso, Freya chega, mas ela estava como a princesa Flair. Kureha fica chocada porque a princesa realmente está viva. Ela disse que estava investigando sobre os crimes do Império com Keiaro para descobrir a verdade, mas o guarda Leonard expôs o assunto. Então ele colocou Keiaro na prisão, e quando Leonard estava prestes a matá-lo, ele conseguiu sobreviver. E depois eles fizeram uma notícia falsa sobre a morte da princesa, então eles escaparam para salvar o mundo do mal do reino. A espadachim estava chorando, e realmente ela acreditou em tudo, então ela quer se desculpar com Keiaro, fazendo algumas coisas adultas com ele. E agora, a grande espadachim se tornou também a sua marionete. E enquanto isso, o cavaleiro Leonard atacou a vila do protagonista, e ele também reuniu os habitantes para levá-los ao Império. E quando Keiaro estava comendo com as meninas, ele de repente ouviu uma voz, e foi até a janela. Ele percebeu alguns escravos, e esses escravos são habitantes de sua aldeia. Os soldados querem o herói curandeiro, e estão pedindo para que ele se entregue, e tudo isso aconteceu por ordem do cavaleiro Leonard. Então Keiaro pediu para Kureha ir até a aldeia para descobrir o que aconteceu, e é claro que ela concordou. Então ele a beijou, na frente das outras garotas. E ela disse a ele que toda a população havia sido presa por ordem do reino, e ele está se sentindo bravo e triste. Ele disse que iria sair para se encontrar com o comandante dos cavaleiros, Leonard, e se disfarçou como aquele soldado que queria comprar Setsuna. Ele foi para a cidade, e então ele atraiu um de seus velhos amigos, e ele disse que ele tinha escapado da batalha, mas a fuga é punida com a morte, e ele está querendo voltar para o exército. Ele pediu ajuda, e ele recebeu uma carta com o emblema do reino, e ele foi convidado a entregá-la ao comandante Leonard. Mas então esse soldado disse que Leonard agrediu a mulher que cuidou de Keiaro, e fez várias coisas maldosas com ela, na frente dos aldeões. O garoto fica chocado com essa revelação, porque aquela mulher é como sua própria mãe, e agora ele está querendo matar Leonard, da maneira mais terrível possível. E depois ele conseguiu conversar com o cavaleiro Leonard, que está querendo descobrir onde o herói da cura está escondido, e ele disse que se a informação estiver correta, ele o devolverá para o exército, e na verdade, ele disse que o herói da cura está bem na sua frente. O cavaleiro fica sem entender nada, e então Keiaro removeu seu disfarce, e então ele usou a cura para ver o que aconteceu na vila, e realmente, a cena foi muito pesada. Ele decide se vingar, e então ele transformou Leonard em uma garota, e também trouxe várias pessoas, como monstros. É dito que essas pessoas estão sob controle mental, e também sob efeito de afrodisíaco, e agora eles vão destruir o cavaleiro. E em seguida, Keiaro queimou o lugar inteiro, e ele foi em busca de sua mãe. Ele a encontrou, mas ela já estava morta. Ele tentou usar magia de cura, mas sem sucesso, e após a sua mãe ter morrido, ele voltou para casa, e ele estava triste por se separar de sua amada mãe. Mas enquanto isso, Setsuna e Freya aparecem para animá-lo, fazendo aquelas coisas. No dia seguinte, ele descobre que os aldeões irão ser mortos na arena, do Coliseu. Mas ele descobre que a princesa Nor retornou para o reino, e ele ficou com medo porque em sua vida anterior, aquela garota conseguiu descobrir que Keiaro estava fingindo estar sob controle mental, e ela realmente era perigosa, e chegou a hora de exterminar os habitantes da vila. As pessoas estão pensando que os habitantes da vila de Keiaro são adoradores do diabo, e então eles vão matá-los para se livrar dos malignos. O carrasco está querendo que Keiaro se entregue para poupar os aldeões, e depois de alguns momentos, Keiaro se revelou, e o herói da cura está aqui para impor sua justiça. Foi dito que Keiaro deveria se entregar para salvar as pessoas, mas Keiaro desafiou o carrasco, e ele matou todos os soldados que vieram para pegá-lo. O carrasco ficou com medo, e então ele pediu aos guardas
guardas que apontassem suas armas para os aldeões. Os outros guardas foram enviados para capturar o herói da cura, mas Kiaru os matou também. Então Carrasco pediu aos guardas que matassem 4 aldeões, e isso realmente aconteceu. Ele começou a dizer que os verdadeiros criminosos aqui são soldados do reino. O Carrasco disse que ele mataria mais, porém Kiaru disse a ele que simplesmente se vingaria. Um dos soldados perdeu sua mente e o atacou, mas Kiaru matou ele facilmente. O Carrasco matou mais aldeões, mas Kiaru não liga, porque no momento ele só está querendo se vingar. De repente o Carrasco ordenou que os guardas ativassem a barreira mágica, e essa barreira vai drenar toda a habilidade mágica e física. Mas um colar ou uma joia podem impedir que isso aconteça com você mesmo. Mas outra surpresa, Freya estava controlando o centro de comando. Ela ativou a barreira, mas reverteu a regra. A barreira afetará as pessoas que estão utilizando o colar, então os guardas desmaiaram e morreram. O Carrasco descobriu o problema, então ele tirou o colar. O local ficou cheio de sangue e o público fica em choque, mas de repente, os aldeões começaram a sangrar devido a um dos venenos aos quais foram expostos. Kiaru descobriu que o reino estava planejando matá-los de qualquer maneira. O Carrasco não sabia o que estava acontecendo, mas de repente, um holograma da princesa Flare aparece. Ela quer que o povo descubra a verdade sobre os atos criminosos do reino, e o Carrasco pediu a todos que não ouvissem ela. Então a princesa fez um discurso tocante para as pessoas explicando a verdade sombria, e ela também usou magia de 6º nível, que só a princesa consegue fazer. Todas as pessoas começaram a chorar, porque eles tiveram certeza de que essa pessoa é realmente a princesa. E depois que uma luz brilhante apareceu resultante da magia, Kiaru desapareceu da arena, e as pessoas começaram a atacar os guardas, e eles realmente mataram todos pelos crimes do reino. O herói da cura, junto com as meninas, conseguiram escapar, e ele conseguiu salvar apenas uma pessoa de sua aldeia, uma criança pequena, e ele acredita que a princesa Nor foi quem envenenou os aldeões, porque ela é a única pessoa que pensa assim. Então ele pediu para o comerciante cuidar desse garoto, e disse que ele sentiria ódio e rancor, porque Kiaru só conseguiu salvar apenas uma única pessoa. Kiaru está querendo ser odiado, então ele diz que quer que o mercador o faça acreditar que a filosofia dele, de que o ódio e vingança, são uma perfeita saída para o ciclo de tristeza e solidão. Então ele quer que esse garoto se sinta triste, e ele quer que ele se vingue. E depois que ele decidiu deixar a vila, Kureha disse a Kiaru que ele deveria evitar a princesa Nor, porque ela estava indo para a cidade de Branica, para uma expedição. Ela pediu para ele evitar aquela área, mas Kiaru decidiu ir até lá. Ele disse que tinha uma ideia, e então pediu para a espadachim continuar coletando informações sobre o Império. Depois disso, ele deu um beijo nela e foi embora. Setsuna perguntou a Kiaru sobre a cidade de Branica, e então ele disse a ela que a cidade de Branica é a única cidade onde demônios e humanos vivem juntos. Ele também disse que queria conhecer alguém naquela cidade. Enquanto isso, a princesa Nor estava planejando excluir a cidade que Kiaru acabou de passar da proteção do reino. Se caso houvesse uma rebelião nela, ela também está querendo pegar o herói da cura rapidamente. E no meio de uma floresta, Kiaru fez um acampamento, e ele também fez algumas coisinhas com Setsuna e também Freya. Ele estava se sentindo feliz porque ele está gradualmente se aproximando de atingir seus objetivos. Ele também está animado para chegar à cidade de Branica. Depois que ele consertou a arma mágica da garota Freya, ele disse que está querendo obter as armas divinas, que podem conter grande poder mágico. É basicamente na forma de uma pedra mágica. E quando você a toca, essa pedra se torna uma arma perfeita para você. Kiaru também disse que mataria a heroína da espada Blade, e também o herói da arma. No dia seguinte, eles chegaram na cidade de Branica. E realmente essa cidade está cheia de demônios, e também meio-humanos. Todos estão coexistindo juntos, em paz e tranquilidade. A noite chegou, e então ele foi até um restaurante, e dividiu uma mesa com várias pessoas. E uma pessoa disse que quando o reino abandonou essa cidade, o líder dessa cidade fez simplesmente um acordo com os demônios. Esse acordo é dar aos demônios um pouco de sangue, e em troca os demônios ajudarão os humanos em alguns negócios, como agricultura e colheita, e eles também lhes ensinarão magia. E com o tempo, eles começaram a viver juntos pacificamente. Alguns momentos depois, a comida chegou, e a refeição estava deliciosa. Então todos estavam aproveitando, mas enquanto isso, uma garota vem sentar com eles, e para sua surpresa, Kiaru descobre que essa garotinha é simplesmente a rainha demônio, que ele derrotou na sua vida anterior. Ela é jovem, e também sua cor de cabelo é diferente, mas ele consegue reconhecê-la. Depois que eles começaram a falar sobre o rei demônio, Kiaru disse que o rei demônio é na verdade uma garota, e com isso, todo mundo começou a rir dessa piada. Ele disse que essa garota se parece bastante com a rainha demônio que ele havia visto. Ele sabe que ela tem olhos lindos, e também lindas asas pretas. A garota fica nervosa, e esse demônio disse que a descrição que ele falou se aplica ao clã Asa Negra. Ele disse que o rei demônio pediu aos demônios para se livrarem daquele clã. E também ele colocou uma enorme recompensa por suas cabeças. Então Kiaru ficou chocado, e essa garota terminou sua refeição, e ela pediu a Kiaru para não se envolver com ela. E ele estaria condenado à morte, mas do nada, ele disse que ela seria atacada em breve, então ele aconselhou se defender. De repente, um grupo de demônios atacou, mas Freya e Setsuna se defenderam, mas o demônio foi atingido por uma flecha envenenada. Ela desmaiou completamente, então Kiaru disse a ela que a protegeria, mas primeiro ela deveria pedir para ele. Então ela pediu ajuda porque sua vida estava em perigo, e um dos demônios o atacou, então ele usou magia de cura. E mais tarde, com as garotas, eles foram para um dos lugares abandonados para se esconder.
Ele pediu a Freya e Setsuna para saírem, porque ele queria falar sozinho com o demônio. Ele disse que sabia tudo sobre ela, seus poderes, tipos de magia, absolutamente tudo, e ela fica chocada. E ele disse a ela que ela é a futura rainha dos demônios, e que depois de 4 anos, ele também disse que a protegeria, e também a ajudaria ela a derrotar o atual rei demônio. E ela disse que não podia confiar nos heróis, e também agradeceu ele por sua ajuda. Então ela decidiu ir embora, mas ele disse que ela não pode fazer nada no momento. Ela é pequena e também fraca, e não tem habilidades e nem aliados. Então a garota pediu para ele calar a boca. Ele disse que essas circunstâncias farão suas asas mais fortes, porque as almas de seu clã habitam nessas asas negras, e ela deve se vingar. Mas ela disse que todos os seus aliados estão mortos, e ela é jovem e também solitária. Então ela não sabe o que fazer, e disse que a única coisa nesse caso é escapar. Mas Keiaro disse que a protegeria, e a garota aceitou, mas ele tinha que contar a ela seu verdadeiro propósito. E ele disse que seu objetivo é obter o coração do rei demônio, depois que ela o derrotar. Ela disse que pensaria sobre esse plano pela manhã, quando acordasse, e no dia seguinte, quando ela acordou, ficou chocada porque Keiaro estava fazendo coisas inapropriadas, e bem na frente dela. Então ela começou a ficar com vergonha. Ele começou a tirar sarro dela, porque ela era tímida. Então a garota disse que também é uma adulta, e não tem medo desse tipo de coisa. Então Keiaro foi até ela. Ele disse para ela provar suas palavras agora. E claro, ela ficou tão tímida que quase desmaiou de vergonha. Então eles foram tomar café da manhã. Eles fizeram sopa para a primeira refeição do dia. Ele começou a dizer a ela que sopa era a segunda melhor coisa em nossa viagem. Nem te conto qual que é a primeira. Então ela estava com vergonha e disse que estava confusa, se Keiaro é uma pessoa boa ou má. Mas ele disse a ela que ele é a melhor pessoa deste mundo e é obcecado pela justiça. E essas qualidades não são suficientes para responder a pergunta dela. E a garota diz que as pessoas que dizem isso são realmente maldosas. E então ela começou a chorar porque a sopa está muito deliciosa. Então ele pediu que ela comesse tudo, até ficar satisfeita. Então eles começaram a conversar sobre o acordo entre eles, que ia ajudá-la a alcançar o posto de rainha demônio. Ele disse que pode derrotar o atual rei demônio com facilidade, e a recompensa que ele quer é o coração do rei demônio, que é a pedra lá do começo. Ele também está querendo que ela pare os conflitos entre humanos e demônios. Depois então, quando ele estava no estábulo, ele perguntou a ela o nome do ser demoníaco que ela possui. Ela disse que não é um monstro, é um deus. O nome dele é Caladrius, e Keiaro ficou surpreso com isso, porque esse deus eliminou uma das doenças mortais no passado. Mas outra lenda sobre esse deus. Essa lenda diz que ele pode espalhar doenças e eliminá-las ao mesmo tempo, quando ele bate suas asas negras, e pode destruir completamente uma cidade. O protagonista quer ir para domar aquele monstro, mas ela fica com medo porque é perigoso. Então ele decide sair para reunir algumas informações, e também mudou seu rosto para evitar ser descoberto. E depois, após ter sido reconhecido por um dos soldados do rei demônio, por ter seu cheiro reconhecido, Keiaro o derrotou facilmente, e voltou para casa com alguns presentes para as meninas, e eram roupas novas, e Freya está querendo experimentar essas roupas agora. Então ela se trocou aqui mesmo, mas a garota rainha demônio era tímida, então ela queria se trocar no seu quarto. Keiaro convidou a garota para se juntar a eles, mas ela saiu imediatamente, e sentou na frente da porta do quarto, e quase perdeu a cabeça, porque ela estava ouvindo as coisas acontecendo lá dentro. E ao anoitecer, eles foram até o grupo que atacou o bar naquela noite, e ele os trancou em um grande buraco, para que eles não pudessem escapar. Um deles disse que não os atacaria novamente, mas Keiaro disse que os libertaria em 2 semanas para alcançar a justiça. Ele quer que eles sintam fome, porque atacaram o restaurante, e Keiaro colocou uma poção afrodisíaca nessa criatura demônio. Isso significa que essa criatura os matará em questão de segundos. Então ele voltou para casa, mas dessa vez ele alugou um quarto em um dos hotéis de luxo. Mas o problema é que é apenas um quarto, e isso deixou a pequena demônio com raiva, porque ela não quer que Keiaro faça aquelas coisinhas aqui, porque ela é tímida. No dia seguinte, ele comprou algumas ferramentas mágicas para a garota Freya, e fez um acordo lucrativo com esse comerciante, meio fera, e ele será de uma grande ajuda para o herói da cura. E depois de ver um exército inteiro do Império, liderado pela princesa Norm, e também a heroína da espada Blade, ele decidiu se vingar dela de uma forma brutal. Mas de repente, ele foi notado por um dos 3 heróis, apelidado de Olhos de Falcão. Então ele rapidamente escapou, e foi até um restaurante com as meninas para conversar com aquele comerciante. E eles também fizeram um acordo lucrativo entre eles. Keiaro ofereceu algumas poções que podem curar qualquer coisa. Então esse comerciante disse que seu sonho é abrir uma loja enorme em uma das grandes cidades, mas Keiaro disse a ele para evitar ganância. E disse para ele tomar cuidado, pois em breve essa cidade vai se transformar em um grande campo de batalha. Então ele precisa fugir se isso acontecer. O comerciante disse que Blade, a heroína da espada, agrediu uma das garotas que trabalhava com ele na loja. Então ele pede que ele tome conta de Freya e Setsuna. Keiaro começou a pensar que ele faria de Freya e Setsuna como isca, para atrair a heroína da espada, mas ele recusou essa ideia, pois ele não queria arriscar perder suas ferramentas preciosas. Então ele decidiu se disfarçar de garota, e ele realmente fez isso, com a ajuda das meninas. As garotas começaram a abraçá-lo, porque ele estava muito fofo, e ele até ficou tímido, e então ele saiu aquela noite, mas ele foi abordado por uma gangue, e ele facilmente os derrotou. Então ele vai para aquele bar, e momentos depois, a heroína da espada aparece, e se aproxima dele, e então Blade quer que Keiaro beba
beba outra taça de vinho, mas ele não quis e disse que iria para casa. A heroína o forçou a beber e ele perdeu a consciência porque Blade colocou um sonífero naquela bebida. Ela então carregou ele e um pai de uma das garotas que ela capturou apareceu e quer vingança por sua filha. Ele tentou atacar, mas Blade jogou Kiaru contra ele, então ele bateu no homem. Blade está querendo saber a identidade dessa garota, então eles começaram a brigar, mas a heroína da espada ficou furiosa porque Kiaru conseguiu ferir seu lindo rosto e Blade tinha um poder terrível, pois ela possui uma das armas divinas. E enquanto isso, Kiaru está tentando evitar os golpes, mas ele desistiu e desmoronou completamente. E tudo isso porque ele queria implementar o plano que estava em sua cabeça para se vingar. Ele se viu amarrado e a heroína da espada foi até ele, mas ela descobriu que essa garota não é bem uma garota lá na parte de baixo. Ela odeia homens, então ela começou a vomitar e caiu completamente. Ele conseguiu arranhá-la com uma agulha venenosa para imobilizá-la e agora a vingança vai começar. Kiaru imobilizou Blade e também fez pessoas como monstros, e esses monstros humanos estavam famintos. E ele também deu a eles uma poção que desperta o desejo, então tem uma probabilidade de 70% de que eles irão fazer picadinho da heroína. Ela começou a implorar para que ele tivesse misericórdia dela e a deixasse ir. Então ele perguntou a ela que se fosse ele na situação dela, será que ela o deixaria escapar? Ela disse que sim, então ele deu uma solução e ela tem que sobreviver até amanhã. O caminho é silenciar esses monstros, satisfazendo o desejo deles, e ele a colocou no palco e também preparou um pouco de comida para ele comer assistindo essa peça. Ele queria encorajá-la a continuar, então ele mudou o rosto para a princesa Flare, e foi nesse momento que a heroína da espada Blade foi derrotada, e então ele se vingou de mais uma pessoa. Resta agora apenas um, que é o herói da arma, e depois que Blade foi derrotada, sua espada sagrada se transformou em um cristal. Então ele a pegou para criar sua arma divina, mas antes disso, ele foi questionado sobre o porquê de ter esse poder. Para salvar o mundo, ele disse, e que quer viver feliz com mulheres e todas as coisas boas da vida. Ele definitivamente protegerá esse mundo. Então apareceu na mão esquerda dele uma arma, seu nome é Georgios. Kiaru estava feliz por ter uma arma sagrada, então ele começou a rir sem parar. Então ele foi até as meninas, e para comemorar, ele fez aquilo de novo como de costume, e a pequena demônio estava do lado de fora do quarto. Então no dia seguinte, o exército realizou uma reunião no centro da cidade, em frente ao povo. A princesa Nor fez um discurso. Ela disse que livraria essa cidade do demônio maligno, mas o povo não quer isso, e eles apenas querem que o exército vá embora. Eles começaram a tirar pedras neles, e também houve alguém que os atacou. Então a princesa disse que os demônios fizeram lavagem cerebral nas pessoas, e agora ela vai matar todo mundo para purificá-los. E depois que o exército atacou as pessoas, eles mataram pessoas inocentes, sem nenhuma misericórdia. Kiaru viu seu amigo comerciante sendo morto, então ele foi até ele imediatamente, e era muito doloroso, porque ele era o único amigo que ele conheceu nessa vida. Então ele tentou usar essa arma sagrada nos guardas, e de fato, ela estava lhe dando imortalidade, e ele se tornou invencível, e está querendo salvar essa cidade para ganhar imensa popularidade entre os habitantes. Ele matou um grande número de soldados, e enquanto isso, a princesa ouviu que o exército estava em apuros por causa de um homem misterioso que apareceu de repente. E também, ao mesmo tempo, um holograma aparece de repente, e este holograma é a princesa Flare. Ela disse que essa batalha não é uma batalha sagrada, mas apenas uma destruição de inocentes. Ela disse que o reino cometeu crimes, e ela também disse que aqui os humanos vivem em paz com os demônios. E após essas palavras tocantes, o exército simplesmente se rendeu quando ouviram esse discurso. E enquanto isso, Kiaru estava ouvindo as conversas atrás da porta, e ele esperou a oportunidade certa para entrar. E quando ele entrou, ele atacou a princesa, mas os olhos de Falcão o interceptou, e eles começaram a lutar, mas o Falcão era muito forte e rápido, e ele também conseguiu feri-lo, mas nada aconteceu com Kiaru, porque o ferimento não é fatal. E após uma longa luta, ele conseguiu derrotar os olhos de Falcão, e ele foi até a princesa, e disse que ele era um príncipe, que veio para roubar a princesa só para ele. O protagonista a amarrou em um porão subterrâneo. Ele começou a humilhá-la, porque ela era a causa da morte de muitas pessoas inocentes. Então ele disse que iria jogar um jogo com ela, e a princesa deve se conter. Ela não pode perder a consciência até amanhã. Caso ela perca, Kiaru vai apagar suas memórias. E um pouco mais tarde, Frey apareceu, e ela estava agindo como um cachorrinho. A princesa Nor ficou chocada com a forma de sua irmã mais velha, e o jogo realmente começou. E é claro que ela perdeu a consciência, o que significa que ela vai perder o jogo. Então ele mudou suas memórias, e ela agora é a irmã mais nova de Kiaru, a quem ele não vê há muito tempo. Ela ama seu irmão mais velho, a ponto de enlouquecer, e a partir daquele momento, o nome dela também mudou. No dia seguinte, ele estava sentado com as meninas tranquilamente. Kureha também veio até ele. Ele perguntou por que ela veio até aqui, mas então do nada, ele a beijou, e também começou a fazer exercícios com as meninas. Então em seguida, ele decidiu ir embora. Então ele pediu às meninas que esperassem no final da cidade. Então ele foi visitar o túmulo de seu amigo, e durante seu retorno, ele encontrou aqueles caras do bar, e ele se despediu deles, e então ele foi embora. E começou a se lembrar do herói da arma. Quando ele se lembrou, ele ficou muito furioso, e agora ele quer se vingar dele, de uma forma terrível. E é revelado que ao mesmo tempo, o herói da arma chegou na cidade, por ordem do rei, e deve caçar Kiaru, e logo depois, nosso protagonista foi embora com suas garotas. E com isso a gente chega no final da primeira temporada desse anime, e infelizmente, até o momento não foi lançada a continuação. Mas é isso aí, mano, tamo junto, e até a próxima.